Imagina um rim inteiro. Você que tem um rim inteiro aí com algum problema. Então é uma planta que realmente ajuda, protege, controla e estimula o funcionamento dos rins. E vale muito a pena utilizar. Os seus rins, os verdadeiros filtros do sangue do nosso corpo, que nos liberta de todas as toxinas, que leva embora toda a água em excesso do nosso corpo. Nós temos um par de rins, ele recebe o sangue de todo o corpo. Quando você toma um medicamento, por exemplo, mesmo um alimento ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai passar pela parede do intestino e vai entrar na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, para onde ele vai? Para o fígado, porque ele precisa ser metabolizado pelo fígado, para não entrar numa forma que possa prejudicar alguma parte do nosso organismo. É como se o fígado ele olhasse e falasse assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O que não pode, ele quebra. Entrou no nosso organismo, se for um medicamento, ele vai até alguma região do nosso corpo onde ele vai atuar. Depois que ele fez isso, esse medicamento vai voltar para a corrente sanguínea, vai circular pelo nosso corpo de novo, até chegar nos rins. E lá nos rins, ele vai ser retirado e eliminado do nosso corpo junto com a urina. Por isso a urina ela é carregada de substâncias tóxicas. Então ali tem ureia? Tem ureia. E a ureia vem do processamento das proteínas do nosso organismo. Tem creatinina, que precisa ser eliminada do nosso organismo. E precisa sair pelo rim. Lá tem ácido úrico. Além disso, tem sais lá que estão em excesso do nosso organismo, são liberados. Lá tem água e lá tem todos os resíduos de tudo que sobra no seu corpo. Uma urina boa, ela é transparente que nem a água e não tem espuma. Agora, se você olha para a sua urina, o negócio parece Coca-Cola ou parece qualquer coisa que não é água. O seu rim está sofrendo. Às vezes a urina fica colorida por causa de coisas coloridas que você comeu. Agora, fora isso, dessa cor do amarelinho claro até o marrom, tem muita coisa aí que é você destruindo o seu rim. Lembrando que fumar destrói os rins, Coca-Cola destrói os rins, comida processada destrói os rins, álcool destrói os rins. Então, quando você olhar a sua urina a partir de agora, e aí você olha e fala, meu Deus, que cor é essa da minha urina? É hora de começar a refletir sobre o que a gente tem que fazer. A primeira coisa é tomar água. Quanto que eu tenho que tomar de água por dia, Daniel? O ideal é repor mais ou menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Uma parte disso vem da sua alimentação e a outra parte você tem que beber. Então você vai ter que repor essa água tomando líquidos. Eu posso tomar chá? Pode. Posso tomar suco? Pode. Dentro de todo esse contexto, a gente tem que tomar água. Qual que é a diferença de eu tomar água pura e eu tomar, por exemplo, um suco de melancia? Quando eu penso na água, eu penso que ela é o melhor solvente que tem na natureza. Ela dissolve as coisas. Mas existe uma coisa chamada limite de solubilidade. É quando a água não consegue mais dissolver nada. Vou dar um exemplo para você. Você pega um copo d'água, pega uma colher de sal e põe na água. Mexe. Mexe até diluir tudo. Diluiu. Ainda está dentro da capacidade de dissolução da água. Você pega mais uma colher de sal e põe na água. Mexe, 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 mexe. Ficou um restinho de sal no fundo. Aquele restinho que ficou no fundo, ela não consegue mais dissolver, porque ela já dissolveu todo o resto. Aí você vai lá, pega mais uma colher de sal e põe nessa água. Aí a colherada inteira fica no fundo. Não é mais possível dissolver nada nessa água. Quando eu pego um copo de suco, essa água já está dissolvendo lá os carboidratos, já está no meio da fibra, já está no meio das vitaminas, já está tudo isso está sendo dissolvido, sais minerais, tudo isso está sendo dissolvido pela água. E a capacidade de solubilidade dela fica pequenininha. Aí você toma essa água e ela já está dissolvendo um monte de coisa. Qual que vai ser a função dela dentro do seu organismo? Claro que vai passar pelo processo de digestão, vai ser absorvido pelo intestino e coisa e tal, não sei o quê. Mas você tem, no seu trato digestivo já, uma menor capacidade de solubilidade. Porque essa capacidade está ocupada por alguma coisa que você colocou na água. Quando você toma um copo de água puro, ele está 100% livre para dissolver o que precisar. E por isso que a água pura é tão importante para a gente tomar. Isso é muito importante. Por isso, beba água pura. Eu costumo dizer que se você tomar ao longo do dia, vamos pensar em 12 horas do dia, você toma um copinho de 200 ml de água de hora em hora. No final do dia, você tomou 2,4 litros de água e nem percebeu. Outra estratégia é sempre ter uma garrafa de meio litro d'água do seu lado. E você vai contabilizando. Você vai tomando. Se a água não está lá, você não levanta para buscar água. Mas se a água está ali,
você toma ela como se fosse, oh, que delícia, vou tomando água, tomando água, tomando água. Você vai perceber que a sua urina vai ficar mais clara, o seu rim está sendo forçado menos, a sua pressão arterial mais controlada, tudo vai bem no seu organismo, o seu cérebro está bem irrigado, o seu sangue está bem dissolvido, o seu intestino funciona melhor, o seu estômago funciona melhor, e o rim agradece. O rim ele é feito por pequenas unidades chamadas néfrons. Ele é feito por microtúbulos. E ali a água do sangue tem que passar. Ela tem que ser filtrada nesses tubos e ela volta para o nosso organismo. Praticamente 100% da água volta para o nosso organismo. Só quando ela está em excesso no corpo é que a gente produz hormônios diuréticos que vão colocar essa água para fora. Alguns sais precisam ser eliminados para manter o equilíbrio no nosso organismo. Açúcar nunca deve sair pela urina. Proteína nunca deve sair pela urina. Então, quando você olha o seu exame de urina, você tem que ver lá. Açúcar, 0. Ou muito baixo. Proteína, 0. Não tem que ser proteína. Aí você vai olhar cristais. Esses cristais, eles são cristais de oxalato. Quanto mais cristais você tem no seu rim, quanto mais ácido úrico você tem na sua corrente sanguínea, maior chance de você produzir o quê? Pedra. Qual que é o problema do cristal? Tem um cristal aqui, um cristal aqui. Eles se amam. Quando eles se veem, eles se grudam. E eles ficam maior. Aí vem outro cristal e gruda. E vem outro cristal e gruda até formar um ouriço, que pode ficar com 2, 3 centímetros dentro do seu rim. E aí não vai passar mais pelo rim. Então, a melhor estratégia para quem tem tendência a formar pedras no rim é tomar muita água para que esses cristais sejam eliminados do rim. Muitas vezes, pedras grandes precisam ter uma cirurgia para tirar. Outros fazem a laser. Então, para que passar por tudo isso? Vamos tomar água. Quanto mais água você tomar, melhor resultado você vai ter. Lembre-se, muitos medicamentos químicos que nós tomamos destroem o nosso rim. Então, eu gostaria que você lesse a bula do seu medicamento. Faça esse exercício. Você toma um antihipertensivo para diabetes, toma alguma coisa para dor, um anti-inflamatório, um antihistamínico, e verificasse quanto você está perdendo a saúde do seu rim através do uso desses medicamentos. Hoje eu vou mostrar milagres da tecnologia que a natureza produziu naturalmente, para que nós pudéssemos nos beneficiar disso, cuidar da nossa saúde e recuperar nossa qualidade de vida. Ninguém é livre tendo que ir fazer hemodiálise. Ninguém é livre sofrendo de dores terríveis, excruciantes por causa de uma pedra no rim. Ninguém é livre porque não consegue urinar. Ninguém é livre usando uma sonda pendurada para poder drenar a urina. Ninguém é livre se não tiver a saúde dos rins. Então, se a gente quer falar de liberdade para a vida, vamos falar de como salvar os nossos rins, de como fazer deles os órgãos perfeitos que vão trabalhar a nosso favor? Acompanhe comigo, eu tenho informações muito importantes para vocês sobre plantas medicinais. Uma planta que faz parte do Brasil e que é encontrada em toda a América Latina e Central. Estou falando da embaúba. No Brasil, nós temos 3 espécies de embaúba. A primeira é a Cecropia glasiove, é chamada de embaúba vermelha, porque quando você olha no topo dela, o broto dela é vermelho. Tem a Cecropia paquistáquea. O topinho dela, o brotinho dela, é um verde clarinho, quase branco. Então, ela é chamada de embaúba branca. E nós temos a terceira, que é a Cecropia hololeuca. Holon quer dizer todo. Leuco quer dizer branco. Hololeuca quer dizer toda branca. Então, quando você passa pelos campos e pelos lugares e vê aquele pé de embaúba gigante, ela é a maior de todas, vira uma árvore mesmo, com 20 metros de altura, com aquelas folhas desse tamanho, brancas, prateadas, aquela é a Cecropia hololeuca. A glasiove e a paquistáquea são muito parecidas. Agora, a hololeuca é bem diferente de todas as outras. Enquanto a glasiove e a paquistáquea nascem normalmente dentro da floresta, a hololeuca gosta de nascer no meio dos campos, aparecer por cima da floresta. As 3 podem ser usadas, Daniel? Sim, sem problema nenhum. Se você não sabe identificar a embaúba, a árvore de preguiça, o pau-formiga, então eu vou dizer para você, no nosso canal tem um vídeo chamado Que Planta é essa, Daniel? Embaúba. E você pode aprender a identificar a embaúba a partir desse vídeo. Então assiste o vídeo Que Planta é essa, Daniel? Embaúba, para você aprender a identificar a embaúba. Ela pode estar nascendo aí, ó, do lado da sua casa e você não sabe. Nas cidades, acaba nascendo até em calçada. O que a gente tem de informação técnica científica que comprova os efeitos benéficos da embaúba para os rins? Vamos lá.
Primeira pesquisa científica que eu encontrei, a embaúba, ela tem a capacidade de melhorar a função renal de animais que perderam 5/6 do rim. Eles fizeram uma cirurgia nos animais. Então, imagina que meu rim é desse tamanho. 1, 2, 3, 4. Olha, eles deixaram só um pedacinho do rim funcionando. O resto eles tiraram fora. Eles tiram 5 partes do rim e deixam só uma funcionando. Sabe o que acontece quando fazem essa cirurgia? Os animais começam a colocar proteína pela urina, porque o rim está entrando em falência. Reduz a produção de urina drasticamente, começa a colocar albumina para fora, que é uma proteína. Tudo começa a dar errado com o rim quando faz essa cirurgia, porque ele não aguenta. Então, a tendência é uma insuficiência renal grave em pouco tempo. O que aconteceu com os animais que passaram por essa cirurgia? Perderam 5/6 do rim, mas tomaram extrato de embaúba. Nesses animais, a embaúba causou aumento da diurese, ou seja, eles produziram mais urina, reduziu a inflamação dos rins, porque o rim trabalhando em excesso fica inflamado, e ajudou a controlar a pressão arterial. Ou seja, ela melhorou o funcionamento do rim, mesmo nessa situação terrível. Imagina um rim inteiro. Você que tem um rim inteiro aí com algum problema, imagina o que essa embaúba pode fazer pelo seu rim. Então, é uma planta que realmente ajuda, protege, controla e estimula o funcionamento dos rins. E vale muito a pena utilizar. Numa segunda pesquisa que eu encontrei, a embaúba teve uma ação potente diurética, ou seja, ajudou a produzir urina, e teve uma ação antioxidante para os rins. Por que a gentamicina e a ciclofosfamida, por que elas destroem o rim? Porque elas derretem o rim, elas são venenos? Não. Porque quando elas chegam lá, elas causam estresse oxidativo no rim. O que significa que o rim começa, para tentar se livrar daquilo, o rim começa a produzir radicais livres. Esses radicais livres aumentam a oxidação. E a oxidação leva à morte da célula. Por isso que o rim sofre com esses medicamentos. Por isso que o rim sofre com álcool. Por isso que o rim sofre com cigarro. Por causa do aumento do estresse oxidativo. Então, a embaúba, por ter uma ação antioxidante sobre os rins, ela ativa enzimas antioxidantes no rim. Por ter essa ação de combate a radicais livres, ela também protege o rim contra substâncias que vão prejudicar esse órgão maravilhoso que nós temos. Agora eu devo explicar uma coisa para você que ficou comigo até aqui. Como é que a gente usa essa embaúba, Daniel? Vai fazer o chá é por infusão. Pica muito bem as folhas, uma colher de sobremesa de planta seca ou uma colher de sopa de planta fresca. Joga água fervente por cima, deixa ficar morno e pode tomar até 3 xícaras por dia. A embaúba é uma planta que a gente normalmente não encontra na forma de extrato seco na farmácia. Mas às vezes você encontra como tintura na farmácia a embaúba. Se você encontrar tintura de embaúba, você pode tomar de 30 a 40 gotas 3 vezes ao dia. Certo? Então fica aqui a dica do autor da própria saúde para você poder ter um rim saudável, um sistema urinário, um sistema excretor fantástico, funciona bem, mijando litros, aquela urina bonita, parecendo água tônica, que coisa boa, né? Maravilhoso, urinando em grande quantidade, sem cheiro, sem espuma, aquela coisa clarinha, maravilhosa. Você olha para aquele xixi dentro da privada, dá orgulho, que maravilhoso, fui eu que mijei isso aí, é isso. Quero que você tenha orgulho da sua urina, quero que você tenha orgulho dos seus rins, que você cuide muito bem deles, para nunca na sua vida você precisar de um transplante de rim ou de uma hemodiálise. Pode ter certeza que essas plantas são a tecnologia da natureza a favor dos seus rins. E agora, eu tenho um bônus para você, sim, um bônus. Eu vou falar para você sobre uma planta medicinal, uma estratégia com planta medicinal, para você não passar mais por nenhuma infecção urinária, nenhuma cistite. Isso mesmo! Esse problema é passado para você, certo? Vamos aprender comigo como fazer isso? Você conhece cranberry? É um mirtilo vermelhinho. Você pode comprar em lojas de produtos naturais na forma de passa. Você pode comprar um saquinho de cranberry, R$6, com 100 gramas de cranberry. Você vai comer todos os dias de sua vida. Você vai comer 10 bolinhas de manhã, 10 bolinhas no final do dia. Só 10, Daniel? Só 10. Não precisa de mais nada. 10 bolinhas. Conta 10 bolinhas na bola, pum, comeu. Pum, comeu. Ela tem substâncias
que vão diretamente para a bexiga urinária. E ela mata a bactéria, Daniel? Não, ela não mata a bactéria. O que ela faz? Ela impede que a bactéria grude na sua bexiga urinária. Se você pegar a bexiga urinária de uma pessoa que está com uma cistite e abrir ela e olhar por dentro, vão ter várias manchas brancas. Sabe sapinho em criança, que você olha a boca, está cheia de mancha branca? Então a bexiga fica igual. Cheio de mancha branca grudada ali. O que são essas manchas, Daniel? São colônias de bactérias. E elas saem dali e colonizam a sua uretra e pode causar uma uretrite, que aí piora tudo na vida. Quando você consome o cranberry, rapidamente, as substâncias ativas do cranberry vão até a sua bexiga urinária, elas vão ser processadas pelo fígado, vão circular pelo seu sangue, vão ser filtrados pelo seu rim, o seu rim vai colocar para fora. Quando chegar na bexiga urinária, ela vai começar a impedir que as bactérias grudem na parede da sua bexiga urinária e façam colônias. E elas automaticamente serão eliminadas pela urina. As bactérias são eliminadas pela urina e não causam mais cistite. É simples, é fácil, é barato e funciona porque dezenas, centenas, milhares de pessoas já usaram isso e tiveram resultados incríveis. Então, se você tem cistite, meu amigo ou minha amiga, esquece isso. Vai comprar um saquinho de cranberry, começa a comer 10 bolinhas de manhã, 10 bolinhas no final do dia, você pode ter certeza, você nunca mais vai ter infecção urinária.